Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira. O Timão que enfrenta amanhã o Atlético Paranaense fora de casa, com alguns desfalques, e o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para montar esse ataque do Coringão. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos pro Corinthians, porque aí a notícia talvez não seja tão boa envolvendo o principal atacante da equipe, não é, Mari Capra? Atualiza pra gente a situação envolvendo o Yuri Alberto e as outras informações do Corinthians, Mari. É isso. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. E bom dia também aos fãs de esporte que estão com a gente. O Corinthians dobrou a quantidade de lesões musculares em relação ao mesmo período do ano passado. Já são 4 atletas no departamento médico do Timão por esse motivo, e o mais recente deles, o Yuri Alberto, que vai fazer uma falta danada aí nesse time do Corinthians, teve uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Então é um problema aí pro Dorival resolver, e além dele a gente tem Kaká, Caio César e o Breno Bidon no departamento médico. Vale a gente ressaltar que o Corinthians começou depois essa pré-temporada, porque saiu mais tarde para as férias no ano passado, e também esse calendário apertado de jogos, inclusive tendo a Supercopa, né, de diferente aí dos outros times, mas a gente sabe que o calendário está apertado por causa da Copa do Mundo no meio do ano. Então, o Corinthians com problemas, e claro, uma das dores de cabeça do Dorival é quem vai ser o substituto para o Yuri Alberto. Ele que tem 2 opções, tem o Guinegão ou o Pedro Raul. O Guinegão deve sim ser o favorito, apesar dele não estar em um bom momento. Ele é quem tem mais minutos com a camisa do Corinthians nesse início do ano, em comparação ao Pedro Raul, e deve ser a escolha do Dorival. Dorival que vem falando mais uma vez, falou novamente após a lesão do Yuri, o quanto ele precisa de reforços para poder fazer a rodagem do elenco e não ter essas lesões então. O Corinthians que volta a campo amanhã contra o Atlético Paranaense, às 7h30 da noite na Arena da Baixada. Esse jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão, né? O jogo atrasado justamente porque o Corinthians esteve disputando a Supercopa. O Corinthians treinou aqui pela manhã, aqui no CT onde nós estamos, e viaja às 3 horas da tarde para Curitiba. Sai às 3 horas da tarde daqui do CT, 4 horas da tarde o voo, o ônibus já chegou aqui para buscar os jogadores. Corinthians, então, a caminho de Curitiba para esse início de Campeonato Brasileiro, nessa segunda rodada, essa recuperação contra o Atlético Paranaense. Bruno? O Corinthians ainda com um jogo a menos no Brasileirão. Obrigado por conta do jogo da Supercopa, né? Por isso o Corinthians ficou com um jogo a menos. Obrigado, viu, Mari? Então, tudo envolvendo os grandes clubes do país. E aí, Elton Serra, essa ideia Memphis de camisa 9... será que dá samba para aproveitar a festa de Momo? Gosta da ideia? Eu acho que dá certo. O Memphis faz essa função na seleção holandesa, o Memphis fez essa função no Atlético de Madrid, e o Memphis já fez essa função, inclusive, muito bem no Lyon, na França. Acho que até um momento dele bom assim no futebol europeu foi fazendo essa função. E ele no Corinthians, muitas vezes, nessa troca de posições com o Yuri Alberto, que é um jogador que se movimenta muito também, ele acaba ocupando esse espaço. É claro que é diferente, porque ele acaba sendo o único jogador ali, mas se ele conseguir emular o que ele faz, e aí estou falando de desempenho individual, não do jogo coletivo, o que ele faz na seleção, pode sim funcionar bem. Pode dar trap, não dar samba nesse caso, né? Porque é um jogador que conhece bem a função, pelo fato de já estar jogando há um bom tempo no Corinthians, sabe muito bem como o Dorival gosta que um jogador dessa posição faça. A gente percebe que o Pedro Raul não é talvez a preferência, né, do Dorival, até tem características diferentes do Yuri Alberto. Vamos lembrar que esse jogo é no campo sintético, talvez a opção do Dorival seja também usá-lo por menos tempo, e aí você ter, quem sabe, uma alternativa para o segundo tempo. Mas eu acho que é um jogador de nível europeu, um jogador que conhece bem as funções do ataque e pode sim jogar isolado, porque, repito, com o Yuri Alberto ele já fez essa função, pode sim assumir essa responsabilidade. É claro que o torcedor lamenta muito mais a perda do Yuri Alberto do que necessariamente o Memphis fora da sua posição. Alguns de vocês já devem ter visto, mas se liga só nessa brincadeira do Yuri Alberto no CT essa semana, hein? E se liga só nesse pique que ele dá. Ele tá lesionado, tá? Mas ele vai voltar rápido, se liga só.
Olha o pique que ele dá depois que ele solta o extintor no quarto, eu não sei de quem ali. E foi essa semana, tá? Depois da lesão. Então, pra mim, ele vai voltar muito mais rápido que o previsto, como sempre, né? Esse próximo corte que é de ontem mesmo, não vou mentir pra vocês. Porém, é um corte bacana, onde eles estão montando a melhor opção pro ataque nessa ausência do Yuri. A solução, vale a aposta, o jogador que nem pensar pode fazer a posição do Yuri. Tá bem bacana. Mas pra complementar o vídeo, porque não tá tendo muita notícia agora do Corinthians. Mas deixa seu like e bora pro próximo corte. Do seu filho Lucas, como será o Corinthians sem Yuri Alberto? Eu peço que você também se comprometa, assim como Mariana e André Dom, que nós temos aqui um maravilhoso touch de opções do ataque do Corinthians. E aqui são 3 prateleiras. Vai ser a solução para o lugar do Yuri Alberto. Pode ser uma aposta que vale a pena fazer. Ou, meus amigos, nem pensar, e eu quero muito ver quem vocês vão colocar aqui. Temos Dieguinho, que já fez gol em 2026. Temos o Guinegão, que foi o substituto do Yuri em 2025. Temos o recém-chegado Caio César, rabiscador, jogador de lado. Não tem as mesmas características do Yuri, mas é bom jogador. Temos o jovem Kaique. Temos o Memphis Depay, podendo atuar agora como 9, assim como faz na Holanda. Temos o Pedro Raul, citado aqui no Sport Center. E o Vitinho, que até agora tem 10 jogos e nenhum gol, mas tem jogado bem, jogou bem agora contra o São Bernardo na última rodada da primeira fase do Paulista. Vamos na ordem? Vamos. Dieguinho primeiro? Pra vocês, Dieguinho, eu acho, tá? Eu já vou me comprometer. O Dieguinho na fila dos moleques talvez esteja atrás. O Kaique, atrás do Guinegão. Então, assim, colocar nem pensar parece sacanagem, mas eu não acho que ele vai ser esse cara. Nem pensar no sentido que ele vai ser o cara que vai entregar o... Não, o Dorival vai escolher ele, porque nem são peças que podem agregar muito. Acho que o Dieguinho tem ganhado... Podia ser o melhor não ali, no lugar do nem pensar. Porque nem parece que tá desprezando o atleta e pelo amor de Deus. Não, é longe de passar isso, assim, até porque são atletas que estão no Corinthians e se estão lá porque tem qualidade. E é um garoto que eu tenho gostado das entradas dele já do ano passado. Acho que é alguém que merece ter mais minutagens, mas assim, acho que não é a questão de ser a solução e nem pra esse momento ser o também substituto. Eu diria de não, nem pensar. O nem pensar é mais assim, né? Dorival vai escolher ele, nem pensar, não vai ser. Não é que a gente nem pensar Dieguinho como titular do Corinthians. Mas eu iria nesse caminho. Também vou nessa. Você vai nessa? Lili, agora você começa com o Guinegão. Dorival, que teve um bom momento em 2025, Guinegão, solução. Mas em 2026 não tá bem, né, Lili? Mas assim, ainda creio que ele seja a solução, né? O substituto imediato aí. Dessa lista, tem 2 que serão solução, então meu primeiro é ele. Eu também. Lili colocou ele como solução. Mari como solução também, porque já foi a solução. E pode ser de novo. Donk também? Pra eu ser coerente com o que eu falei, o caminho que eu iria na substituição, eu colocaria ele como vale aposta. Eu também. Porque eu pensei de outra forma o time, mas eu entendo, até porque a Mari falou um negócio que é verdade, ele já foi solução. A sequência de gols lá e o bife acebolado que ele ganhava, da mãe teve a sequência ali que foi muito importante. Mas, por aquilo que eu falei mais cedo, eu colocaria o vale aposta, assim. Bom, se der empate, a nossa produção... Tem alguns corintianos espalhados no estúdio, no PCR. Você vota? Eu já votei como vale aposta, ficou empatado. 2-2. Então a nossa equipe aqui... Ô, Tonhão, Strinini. Esse sabe tudo. Porra, até mudei meu voto. Ele foi de solução com a Lili e com a Mari. Pronto. Eu achei que ia ter só um na solução, acho que vão ter 3, tá? Boa. Caio César, recém-chegado, tem características similares aos moleques da base. O moleque rabiscador, de ponta, de campo. Lili, você acha que o Caio César, tudo bem, a gente sabe, você informou que pode voltar de lesão, mas pensando nesse período todo de Yuri fora, é uma solução, é uma aposta ou não vai ser nem cogitado pelo Dorival para substituir o Yuri? São características bem diferentes das do Yuri, né? Então não vejo ele como solução pensando para substituir o Yuri, mas como vale a aposta. Não é solução, também não tiraria. Então, assim, vale a aposta se precisar, né? Se as outras prioridades não derem certo. Não sei vocês, eu replico tudo que a Lili falou. Vocês estão de acordo? Então, é que pra mim, até já me adiantando. A Mari fez uma cara de que não. A minha solução seria o Memphis de 9 e abriria a posição pra algum outro jogador, não
pra fazer a função do Memphis. E esse jogador eu colocaria o Caio César. Então eu colocaria ele como solução porque mudaria a configuração do time. A Lili fala um ponto de fato, ele não vai ser a solução imediata pro Yuri. Mas quem seria a minha solução é mover o Memphis de lugar e abrir essa vaga. Então acho que dentro dessa minha linha de raciocínio ele entraria como solução. Você me convenceu, cara. Eu vou empatar, porque eu vou permanecer no Vale a Aposta, porque eu imagino que o Dorival vai querer apostar nele pra identificar. Não vejo como solução, mas como são alguns jogos, eu acho que em algum momento ele pode ser, sim, o escolhido para essa tentativa. Justo. Bom, eu ia votar no Vale Aposta, o Dom que quase me convenceu. Agora... Eu vou voltar atrás e acompanhar as meninas no Vale Aposta, vai. Boa. Tá de bom tamanho. Mas é um bom reforço, viu? Eu acho que é um cara que vai ter boa minutagem em 2026 pelo Corinthians. Mais um jovem, nem precisa descer mais, só falta esses 4. Kaique. Tem tido mais oportunidades que o Dieguinho, mas eu também acho que assim... Eu acho que ele entra... Pode valer a aposta, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que ele entra meio na justificativa do voto do Dieguinho. Então eu também colocaria como não. Acho que não vai ser a opção do Dorival, então também coloco que não. Lili, você vê o Dieguinho e o Kaique meio que na mesma pegada? Mais ou menos. Eu vejo o Kaique agora, né, um pouco à frente. O Dorival tem dado um pouco mais de chances pra ele. Eu acredito que ele precisa de mais minutagem. Então seria interessante se o Dorival conseguisse dar mais minutagens pra ele. Ele fez aquele gol lindo, né, com a assistência do Memphis. O primeiro gol dele na Neoquímica Arena pelo profissional, né, já tinha feito pela Copinha. Eu colocaria como vale a aposta, tá? Eu colocaria como vale a aposta, mas na lista de prioridades, assim, ele não seria o primeiro, mas vale a aposta. Então eu vou propor um tapetão aqui no Touch. O que vocês acham de colocar o Dieguinho e o Kaique no Vale Aposta? Acho que fica justo. Talvez não seja a aposta. Colocaria. Mas vale a Mas aposta. aí você já excluiu o Nem Pensar. Você vai colocar um ali, né? Acho que vocês entenderam onde a gente vai chegar. O que vocês acham? Por enquanto fica assim. Tem mais 3. Vocês que mandam. Eu colocaria na última, mas... Eu permaneceria no Eu também, Nem Pensar. mas aí vocês... Tentei um tapetão, não deu certo. Tudo bem, vambora. Memphis Depay. Eu já declarei meu voto. Você já votou. Então... Ele pode ser Agora solução. Sem mais palavras. Solução. Quem concorda, Solução, respira. Lili. Solução. Inclusive, eu acho que pode ser interessante para o Corinthians enxergar o Memphis como o Memphis da Holanda, que às vezes ele pode participar até menos do jogo, efetivamente, como o Yuri às vezes participa menos quando fica muito afundado lá na frente, mas ele tem um faro de gol absurdo e é um cara com garbo, tamanho pra substituir o Yuri, né, Dom? E acho que assim, até independente, que eu falei de uma questão tática diferente do que a Lili mencionou, colocando o Guinegão como solução também. Acho que mesmo nesse cenário, mesmo que o Memphis não mude muito o posicionamento, ele vai. Acho que os gols do Yuri vão ter que ser distribuídos de alguma forma. A Mari lembrava que o Corinthians tem os gols de laterais, dos volantes, mas eu acho que individualmente teria que subir do Memphis, né, em meio a essa ausência. Então, mesmo se não tiver mudança tática ou de estratégia, ainda assim acho que ele tem que ser a solução para a ausência do Yuri. O problema, Lili, você pode informar até melhor a gente, que tem essa questão, o Yuri acabou de se machucar por conta do calendário e tal. Vai precisar também tomar cuidado com essa minutagem do Memphis, soluções, né? São algumas soluções. Não acho que ele vai repetir sempre a mesma estratégia. Certo, Lili? Você concorda? Tem que tomar cuidado com a questão. Sim, com a questão do Memphis. Por quê? O Memphis ficou de fora no jogo contra o São Bernardo, segundo o Corinthians, por conta de um controle de carga. O Gustavo Henrique também. O próximo jogo do Corinthians é no sintético, é na casa do Atlético Paranaense. Pro Memphis, que teve uma lesão depois do jogo contra o São Paulo na temporada passada no joelho, né? Uma tendinite no joelho, jogos de impacto num gramado artificial, né? Num gramado sintético, como o do Atlético Paranaense, podem ser ruins pra ele. Então, partidas em gramados assim podem ser ruins. Nessa hora, que aí eu enxergaria o Guinegão como a solução, com o Garro jogando. É claro que o sintético também é ruim pro Garro, mas o Guinegão sendo esse cara e essa solução pro Memphis ser, entre aspas, poupado, entrar com uma minutagem menor, porque aí você vê que tem um jogo decisivo no domingo e precisa dele. Então o Dorival também tem que pensar por esse lado, né? De que tem que coordenar o tempo de jogo do Memphis até num gramado sintético, pelo risco, né, de uma nova lesão. Aula, Lili! Concordo com absolutamente tudo que você falou.
Inclusive, ela citou o Gustavo Henrique já jogou de goleiro, podia botar o Gustavo Henrique aqui, faz gol pra caramba também. Vai ser um pouquinho de solução também, nos escanteios ele é. A Mariana sempre fala, pô, o Corinthians tá achando gols em outros setores. Bom, brincadeiras à parte, nós temos aqui agora, Pedro Raul é o próximo nome, gente. Aí é o que eu tava mais ansioso pra ouvir vocês falar. Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que ele vai acabar ganhando alguma oportunidade com essa janela aí, assim, pensando muito com a cabeça do Dorival, sabe? De dar uma oportunidade. Oi? Dito isso, é uma aposta? Dito isso pra mim, sim, vale a aposta, porque eu acho que essa sequência que o Yuri não estará disponível, em algum momento pode ser que abra uma possibilidade pro Pedro Raul. Pegando a linha que vocês estavam falando, até que a Lili trouxe em relação a minutagem controlada, jogos do sintético, serão algumas soluções, a Mari até colocou esse termo. O Pedro Raul é o que entrega uma característica diferente, é o cara mais 9. Eu não acho que ele é a solução imediata, assim, por mais que tenha uma característica mais diária, mas em meio a essa ausência, em meio à rotação que você vai ter, eu acho que ele vai ter oportunidades. E acho que vale apostar independendo do cenário, do adversário, ou de repente dentro de uma partida não sendo titular. Então eu enquadraria ele como um vale-aposta muito por isso, por colocar uma característica específica de 9. Acho que ainda indo com o Guinegão, com o Memphis nessa função e outros jogadores, o próprio Caio César ou o Vitinho, atacantes de lado, acho que se torna mais interessante, mas ele oferece uma característica diferente e que o Corinthians vai necessitar em algum momento. Então eu iria mais no vale-aposta. Lili, foram 3 votos de vale-aposta aqui no estúdio, eu tô com meus companheiros. Então já levou o Pedro Raul pro vale-aposta e eu começo com a Lili pra finalizar esse touch. Ô Vitinho, Lili, o que você acha? Ah, tá. Bom, o Vitinho eu colocaria ele como vale-aposta. Né, pra fazer exatamente ali a função do Yuri Alberto, eu colocaria como vale a aposta. Talvez na frente do Vitinho, tá? Eu pensando como o Dorival seria o Pedro Raul. Não pensando como a torcida, tá? Mas como o Dorival seria o Pedro Raul na frente do Vitinho pra fazer essa função. Pode ser o momento do Vitinho no Corinthians, Mari. Vale a aposta, concordo. Tô com vocês. Donk? Também. Ainda que eu falei da questão de ter possibilidade de ter o atacante de lado, eu iria mais com o Caio César. Mas, então, o Vitinho, dentro do que eu falei, eu colocaria como vale-aposta também. Touch finalizado, soluções, Guinegão e Memphis Depay. Vale-aposta em Caio César, Kaique, Pedro Raul e Vitinho. O Dieguinho fica em nem pensar, porque querendo ou não, hoje ele é o último da fila do setor ofensivo do Corinthians. Muito Então é isso, Fel. Assim ficou a votação deles ali. Guinegão, a solução seria o Guinegão, o Memphis, né, mudando de posição, indo mais pra frente. Vale a aposta. Caio César, Kaique, Pedro Raul e Vitinho. E nem pensar Dieguinho. O Dieguinho realmente, ainda mais com a chegada do Caio César, ele fica muito atrás, já que ele joga na mesma posição do Caio César. Mas é um bom jogador, ótimo jogador. Só precisa aperfeiçoar mais a sua finalização. Eu acho ainda muito fraca. Mas é um moleque novo. Vai treinar muito para poder aperfeiçoar esse fundamento. Então é isso. O Coringão amanhã enfrenta o Atlético Paranaense. Cara, o Yuri Alberto vai voltar. Essas imagens que eu mostrei aí, do extintor, foi dessa semana, cara. Não tem como ter sido antes do jogo de domingo. Foi dessa semana. A não ser que venha, acho que foi o Ranielli que postou. Venha desminta, fala que foi no sábado, tá ligado? Mas, se for, realmente foi, acho que foi na segunda-feira, de segunda pra terça ali. Ele vai voltar muito rápido, aquele pique ali. Claro que não é um pique com intensidade, mas é um pique de quem não tá sentindo mais dor, sim. Pode ser que ele sinta numa arrancada mais forte, né? Mas ele vai se recuperar, mano. O Roberto mesmo pediu pra fazer 3 sessões por dia, de manhã, à tarde e à noite, pra poder se recuperar muito mais rápido. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.